Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, mais um episódio maravilhoso. Estamos aqui mais um dia muito felizes com todas as convidadas que a gente tem recebido aqui, né, Lu? A gente tá muito chique, só recebendo mulheres, assim, maravilhosas. E a nossa convidada hoje também, gente, muito chique, muito maravilhosa. E antes da gente começar aqui, falar da nossa convidada, conversar com ela, eu quero agradecer aqui aos nossos colaboradores, a avó Alzira do Pechincha, sempre deixando um bolinho ali maravilhoso. A Gra, que tá sempre nos maquiando, nos embelezando aqui para as gravações. O arroba dele está aqui embaixo. E também vim dar um recado para vocês não esquecerem de seguir a gente lá no Instagram, @IntegraCast. E também nos seguir, né? Seguir aqui as hosts também. Também segue a gente lá no Instagram. E também comentar aqui no YouTube o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do tema, tá bom? E vamos falar da nossa convidada maravilhosa. Vamos falar. Gente, hoje você falou tema, eu acho que eu tô temática. Vou botar, vou botar um tema, amiga, nesse podcast. Tema? Quando a vida toma outro rumo. Ih, caramba, que gostei. Você acha? Profundo. Impactou? Impactou. Porque é justamente isso que a gente vai falar hoje. Sim. Quando a vida toma outro rumo. E pra conversar com a gente trouxe a Katê. E aí, tem meninas, tudo bem? Tudo a ver com isso, que a vida dela tomou rumos totalmente diferentes. Katê, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, e pra começar, conta um pouquinho aí da tua história, da tua trajetória de vida, que você começou num lugar, depois foi pra outro, depois você achou em outro. Conta isso aí pra gente. Isso mesmo. Na verdade, a minha vida, ela sempre esteve ali no meio com muito atendimento. Eu trabalhava em loja, trabalhei em academias, comecei tanto de recepcionista, cheguei à gerência de academia e fui parar no jornalismo. Como que eu fui parar no jornalismo, né? Na verdade, meu ensino médio foi todo voltado para a medicina. E como várias pessoas, na verdade, acho que a grande maioria, não passa de primeira. E eu não passei de primeira. Fiquei naquela, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque é muito complicado. E é uma época que a gente tá muito novo. Então, você não sabe se aquilo ali é a certeza que você tem. Embora eu sempre tenha pensado na minha vida que o meu propósito era cuidar de pessoas. Então, isso se tornou algo bem intenso em mim. Só que, justamente por não querer tentar novamente ali, eu falei, vou para a segunda opção mesmo, que era o jornalismo, porque eu amava, eu amo até hoje, falar bastante. Eu achava que, de alguma forma, né, eu iria poder cuidar de pessoas com furo de reportagem, com algum jornalismo investigativo. Então, eu conseguiria chegar à vida de pessoas de alguma maneira mais fácil e conseguir mudar algo nelas que elas não gostassem. Só que, na verdade, isso tudo mostrou outro rumo. E aí, ao invés de trabalhar com isso dentro do jornalismo, eu ainda trabalhava em academia, mas estudando, eu também fui assessora de imprensa. E aí, grande parte da faculdade, eu trabalhei na assessoria. Trabalhei com um grupo de pagode Revelação, trabalhei com Clariô, trabalhei com outros artistas. Realmente, eu amava aquilo, era muito bom. Mas, ao mesmo tempo, sabe quando vem aquela vozinha assim? Eu acho que você não tá fazendo ainda qual é o seu propósito, você não tá ajudando tantas pessoas ainda. E aí, me mudou totalmente, por quê? Desde nova, né, desde os meus 13 anos mais ou menos, eu já faço atividade física. Só que era aquela atividade física de eu vou pra academia, tá tudo certo, não vou comer direitinho. A minha família sempre teve restaurante, ou seja, vocês imaginam as delícias que tinha em casa. E a alimentação pra mim nunca era aquele foco. Hoje eu já vejo completamente de outra forma, né? E isso ali sempre, ou eu era muito magrinha, ou o meu corpo era um corpo normal, só que com uma grande quantidade de gordura ali no meu corpo. E eu falei, tem alguma coisa errada. Eu frequentava muitas feiras de suplementação, congressos ali. Tinha muito contato com atleta. E aquilo ali, sabe quando brilha o olho da gente? Eu falava, eu acho que é por ali, mas ao mesmo tempo eu sei que a gente tem um receio muito grande da mudança. E se torna difícil. E nisso, uma amiga minha competiu no fisiculturismo, se eu não me engano, acho que era dezembro de 2015, mais ou menos. E eu que fui com ela pro backstage. Quando chegou lá, eu falei, é isso que eu preciso da minha vida. É isso daqui que eu quero vivenciar. Nisso, sabe aquela promessa de ano novo que a gente faz? Ano que vem eu vou ser outra pessoa. E foi justamente isso que eu fiz. No ano de 2016, eu falei, eu vou mudar completamente a minha vida. Só que, ao mesmo tempo, eu ainda estava fazendo nutrição. Eu falei, vou no nutricionista, ele vai me ajudar ali. Ele realmente me falou que eu já estava no grau de obesidade 2, que não é o dos mais altos, porque a princípio as pessoas olhavam para mim e falavam, tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo ali no corpo dela. Só que eu já estava com um grau de gordura bem alto no meu corpo.
e que isso trazia algum risco para minha saúde. Então, deu aquele alerta. Eu falei, opa, vou unir o útil ao agradável ali e vou competir. Só que é muito difícil quando você não tem o apoio, né? Então, foi um processo doloroso que não é fácil você mudar. E aí, finalmente, eu competi. Se eu não me engano, acho que eu competi 8 de agosto, mais ou menos, de 2016. No dia 22 de agosto, eu já estava matriculada na faculdade de nutrição. Porque eu vi como era a mudança. Eu vi na pele, eu senti aquelas dificuldades ali. E nisso, já comecei a faculdade de nutrição, completamente apaixonada por aquilo. Eu falei, realmente, demorou um pouquinho, mas hoje eu estou cumprindo o meu propósito de vida. No meio disso, da faculdade ali, surgiu a oportunidade para comprar uma academia. Nisso, eu já estava casada. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Assim, peraí, é tudo muito louco, né? Pra gente poder falar. E aí, surgiu essa oportunidade. Já era uma academia que eu treinava nessa academia, ou seja, eu vivenciava ali que a gestão era uma gestão tanto com o funcionário quanto uma gestão financeira precária. E realmente não estava mais funcionando, tanto para os alunos quanto para os funcionários. E aí, conversando com meu marido, a gente falou, não, peraí, mas daqui a pouco você está se formando em nutrição. Então, talvez seja o ponto inicial para você poder começar a sua profissão. E aí, realmente, a gente começou com a academia. Hoje, a gente já tem 1/3 a mais do que a gente tinha de alunos, né? A gente realmente conseguiu triplicar o nosso número de alunos iniciais. Isso porque a gente vivenciou literalmente uma pandemia, que foi difícil para todas as pessoas. Então, assim, é muito legal. Eu falo para todo mundo, vale muito a pena você mudar, não ligar para a sua idade. Vive o seu sonho, sabe? Vive o seu propósito, o que você tem ali de vivência na sua vida. O que você quer fazer? Para onde você quer chegar? Isso valeu muito a pena para mim. Foi um propósito que Deus colocou no meu coração, sempre muito nova. Você tem que cuidar de pessoas. Muitas pessoas vão ser modificadas, a vida delas, a saúde, que é o mais importante. Não é só sobre estética que a gente fala mais. Você tem que saber muito mais sobre o emocional de cada pessoa. Com certeza. Então, realmente, minha vida fez literalmente um 360, porque valeu muito a pena. Muito. E, Catê, tua histórias que bate um pouco com a gente. Carol já tá com o olho cheio de lágrimas. Tudo eu choro nesse podcast, não liga não, tá? Eu também, daqui a pouco eu tô chorando. Acho que bate muito, porque eu acho que a nossa transformação interna é o que faz a gente querer transformar vidas com a nossa profissão, né? Você agora, né, com a nutrição. Sim. Você também transformava através do jornalismo, eu tenho certeza. Ali também como empresária, né? Então, tudo isso gera, né, uma transformação quando a gente começa essa transformação lá dentro da gente. Sim. Você falou um pouco aí das suas dificuldades, né, que você teve, né, todo esse processo, a falta de apoio, né, e tudo mais. E assim, quais habilidades você enxerga hoje que você teve que desenvolver para você conseguir, assim, enfrentar todas essas dificuldades, a falta de apoio, a questão de ficar, mas eu era para ter feito medicina, mas aí fui pro jornalismo, aí agora vou trocar de novo para nutrição. Sim. Você teve alguma questão, assim, das pessoas ficarem falando alguma coisa? Quais habilidades que você teve aí que criar em você? Então, muita paciência. Muita. Paciência, o domínio próprio, o autocontrole. Porque é muito fácil alguém de fora chegar e falar pra você assim, não faz isso não, que você não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Então, é uma paciência muito grande, porque só você sabe onde você quer chegar. Então, eu sou uma pessoa muito decidida, mas ao mesmo tempo eu era, na verdade, porque eu vejo que tem uma mudança. Eu era uma pessoa extremamente explosiva. Então, se a pessoa falasse alguma coisa que eu não concordasse ali, eu já era aquela pessoa, não é isso, porque eu quero isso daqui dessa forma. Então, hoje em dia, eu aprendo diariamente, eu falo que é um aprendizado diário que a gente tem que ter, de escutar o próximo, de ver o lado da pessoa também. E hoje, como empresária, como empreendedora, eu preciso entender que não é a minha vontade. É o que vai fazer bem, o que vai ser bom para a empresa. Então, muitas vezes, por exemplo, meu marido é meu sócio. Então, não é o que ele quer, não é o que eu quero. É o que vai ser bom para a empresa. Até as pessoas brincam muito, né? Vocês brigam? Eu falei, gente, a gente briga como sócio. Como casal, graças a Deus, isso não acontece. Mas em sociedade, é muito difícil você gerir pessoas. Sim. O ser humano, né? Cada um foi criado de uma forma. Então, se eu realmente não tivesse paciência, se eu não tivesse o autocontrole, né? Isso realmente seria muito difícil.
Então, eu falo que todo dia é um pouquinho, né? Todo dia a Katê vai lá, bota um pouquinho mais de paciência. A terapeuta também ajuda muito. Falo que a gente tem que ter pessoas ali, né? Uma rede de apoio para poder suprir a gente realmente com essa necessidade. Com certeza. Mas é o que realmente funcionou demais. Demais mesmo. A paciência. Precisa. Eu ia até perguntar isso, né? De como é ter sociedade com o próprio marido. Porque às vezes, quando entra questões familiares, isso pega um pouco, né? Pega, mas assim, esse mês, na verdade, o mês de setembro, a gente tá fazendo 4 anos de empresa. Então, a gente já conseguiu hoje entender como que funciona o processo. Então, a gente tem literalmente um trato dentro de casa. Se é assunto de empresa, a gente marca horário para poder conversar sobre. Caso contrário, na maioria das vezes tem alguma discussão, porque são pensamentos, são criações diferentes. Então, a gente tem realmente isso. E é muito engraçado, porque às vezes a gente está falando algo sobre a empresa. O meu marido faz a parte financeira da empresa. Eu faço mais a parte de gestão de funcionário, com o aluno também. E se é algo, assim, da parte financeira, que eu fui lá, tentei tomar a frente ou falei alguma coisa do tipo e a gente discute. Logo em seguida a gente tem que jantar, é um olhar pro outro e falar, vamos jantar agora, amor? Tá tudo certo? Vamos, como se nada tivesse acontecido. Então é uma maturidade que, na verdade, a gente veio construindo ao longo do tempo, porque no início não era fácil. Imagina, a gente pegar alguns alunos, funcionários que viviam algo ali que não estava sendo bom naquele momento e você mudar aquilo. Não é fácil. Sim. Então, ao mesmo tempo que tinham pessoas que amavam, tinham pessoas que não gostavam daquilo ali. E era crítica, era muito difícil. Mas, graças a Deus, eu escuto muito isso na nossa empresa. E eu escuto isso também dentro do consultório, que eu vejo literalmente que o propósito foi cumprido, sabe? Quando as pessoas chegam pra gente e falam assim, nossa, você é luz. Hoje eu entro aqui nessa academia, eu me sinto bem. Entro no seu consultório, eu me sinto acolhida. Então, isso realmente faz muita diferença. Muita. E é muito bom ouvir isso. Com certeza. E tudo começou com aquela transformação interna sua e foi se exalando, porque né? Se eu não conseguisse controlar o meu processo, Sim. O processo de uma competição, você tem que abdicar de muitas coisas. Então, de vida social, de muitas saídas, muitos almoços em família, até de preferências mesmo. Assim, Katê, mas um refrigerante fazia mal? Dependendo em uma alta performance, sim. Mas se é numa pessoa que está buscando um controle emocional, se é uma pessoa que não tem restrição, se ela sai ali, né? Vamos dar um exemplo, de 8 litros de uma Coca-Cola para 2 litros, isso já é uma mudança válida. Então, eu vivenciei tudo aquilo ali e hoje eu posso, de fato, dar a minha experiência própria para o meu paciente. Falar, eu já vivi isso. Não é fácil, mas eu tô junto com você. Porque na maioria das vezes eu estava sozinha. E não, isso era muito complicado. Você tá sozinha, nossa, mas o que eu posso fazer? Não tenho isso em casa. E agora? Não consegui ir ao mercado, o que eu vou fazer? Ai, nossa, minha parte psicológica não tá legal, minha ansiedade tá muito alta. E agora, o que eu vou fazer? Então, esse retorno, essa ajuda, esse companheirismo, eu tenho com o meu paciente hoje. E isso é muito legal de fazer, é uma gratidão enorme quando você escuta do paciente que, mas eu não perdi tanto peso, mas olha, eu tive uma mudança na minha família, meu casamento está bem melhor, minha libido subiu, eu realmente estou tendo uma vida social, diminuí algumas cervejinhas do final de semana, mas eu também estou saindo, tá? Sim. Eu falo, então tá bom, pode sair, tá tudo certo, não tem problema não. Legal. É muito legal ver isso. É legal mesmo. E até num episódio anterior que a gente fez, a gente falou um pouco sobre isso, né? Que às vezes a gente acha que a nossa história é desconectada, né? Mas a nossa história ela é um grande quebra-cabeça e a gente vai encaixando as peças, né? E você percebe Sim. isso também ao longo da tua Sim. história, assim, que tudo aquilo que você passou, né? Todos os desafios que você passou, eles influenciaram para você chegar até aqui hoje, para desenvolver essas habilidades para você conseguir ser a nutricionista, a empresária e cumprir de fato com o teu propósito. Sim, eu falo muito, as pessoas, elas têm que entender que às vezes você recebe um feedback negativo e as pessoas já levam pro, eu sou ruim, isso, nada vai dar certo. Na verdade, você tem que ver ali, tirar daquilo o que vai ser bom para você. Então, de várias gestões que eu já passei, de vários nutricionistas que eu passei, eu realmente vejo o que foi bom e que eu posso
mudar o meu estilo, o que eu posso ser, a minha essência. E é muito engraçado porque eu sempre falo isso, né? O paciente, por exemplo, ele foi lá no nutricionista. Esse nutricionista não funcionou comigo. Aí ele vem até mim. E eu vou falar, por que não funcionou? Aí a pessoa fica sem saber. E ela fala, porque eu acho que não era legal. Não era legal, porque às vezes só faltava o paciente fazer. E ele não fazia o que era proposto. Então, você tem que verificar ali quem estava ao seu redor. Então, se era uma gestão boa, o que eu posso pegar de exemplo ali para mim? Era uma gestão ruim que eu trabalhava? Nossa, isso daqui eu não quero pegar. Isso daqui eu não quero fazer igual. Então, essas diferenças ali, eu realmente tenho muito isso na minha vida. Então, eu vejo as pessoas que estavam ao meu redor, eu vejo hoje realmente a minha rede de apoio, eu gosto de receber esse feedback das pessoas. Olha, isso daqui não está muito legal, isso daqui já está funcionando bem. Realmente isso me leva a ser uma profissional melhor todos os dias. Caso contrário, quando você não tem ali a sua essência, caso você não saiba... E eu falo que algo muito especial é você saber de onde você veio. De onde, sabe, lá eu brinco muito, eu falo assim, sabe aquela molinha? Você precisa achar aquela mola lá no fundo do seu poço, porque caso contrário eu seria mais uma profissional totalmente insatisfeita no mercado, como a gente vê várias pessoas. Sim. Então é você realmente pegar as pessoas ali ao seu redor, as pessoas que já estiveram na sua vida e você usá-las como exemplo bom. Legal. Esse dali realmente é o ponto principal, assim, de você ser um profissional bom, sabe? E eu falo que isso até em família também. Então, por exemplo, mas uma família acho que não vai ser legal. Como que eu vou criar? Calma, o que é bom na sua família? O que é bom no seu relacionamento? Pega os dois dali, do seu marido, da sua esposa. Pega algo bom, que aí você vai criar o seu filho. Seu filho também vai ver algo que não é bom em você. E aí ele não vai querer essa daí, na família dele. Então, eu falo que a gente também tem que saber filtrar o que chega até nós. Caso contrário, é muita coisa ruim que você escuta. Com certeza. E, Katê, como é que você foi construindo esse teu processo como agora tanto empresária ali dentro da academia e também como nutricionista, né? Como é que começou essa construção de você levar esse trabalho para os teus futuros pacientes, né? Ali, não sei se você começou o trabalho dentro da academia ou se foi mais com a internet, porque você mudou completamente de área, né? Não tinha nada a ver, né? Assim, não tem nada a ver uma coisa, né? Sim. Eu vou deixar de ser, um exemplo, de psicóloga para fisioterapeuta, mas aí você tá dentro da área da saúde. Sim. A sua não, foi totalmente diferente. Como é que você começou a captar esses pacientes? Então, na verdade, essa mudança começou quando eu competi. Porque as pessoas, elas viam a minha mudança e elas gostavam do que elas estavam vendo. E aí elas perguntavam para mim, é fácil? E eu nunca menti. Eu sempre falava, não é fácil, é difícil. Então, você precisa fazer. Enquanto você ficar lá, parado, esperando lá no seu sofazinho, alguma coisa acontecer e você não agir, nada acontece. E foi dessa forma que as pessoas elas começaram a me ver com os outros olhos. Porque aí eu treinava, eu sempre falei a realidade. Eu brinco que a minha rede social hoje, se eu for tomar um vinho, eu tô postando. Uhum. Se eu for comer uma pizza, eu vou postar. Katê, mas isso não é errado? Não é errado. Errado seria, todo final de semana eu estou num rodízio. Tudo bem, isso dali poderia ser. Mas existem escolhas de sair de um rodízio, ir para 2 fatias de pizza, isso é uma mudança. E dependendo daquele momento social que você não vai negar. E você, imagina, se você nega o tempo todo, não vou sair. É porque eu tô de dieta. É porque eu tô focado na academia. As pessoas não vão te chamar para mais nada. Você vai viver aquela vida sozinho. Ali. Então, foi a partir do fisiculturismo que as pessoas começaram a me ver como uma pessoa da área de saúde. E aí, com a faculdade, eu sempre postei realmente a minha rotina, só que eu comecei a exercer a profissão de nutrição na academia. A academia, ela surgiu antes da pandemia, então a gente vivenciou todo aquele processo difícil, fechados, porque a gente não abriu. Então, foi um processo realmente bem difícil, né? Imagina, 30 funcionários trabalhando, aí você fica preocupado com as outras famílias, você fica preocupado com a sua família, com as pessoas, né? Os parentes, vamos dizer assim, os familiares. Então, era muita preocupação, mas a gente conseguiu se manter firme. Então, aquele pós-pandemia, se eu não me engano, acho que a minha formatura atrasou um pouquinho por conta da pandemia. E aí, assim, durante ali aquele pós-pandemia que teve um tempinho, a academia ficou bem vazia. E eu aproveitei para poder fazer uma obra no meu consultório. Então, assim que eu me formei, eu já estava com o consultório todo montado, já sabia quando eu ia começar a atender, tudo certinho, e foi com os alunos da academia.
E aí, sim, com os alunos da academia, já tinham muitas pessoas que me seguiam no Instagram e aí quiseram se tornar os meus pacientes, porque elas já vivenciavam, né? Mais ou menos. Elas já viam porque esse teu processo do fisiculturismo, tu também foi postando ali no Instagram, né? Sim. Tu já divulgava. Sim, muito legal. exatamente. E sabe uma coisa que eu achei eu pensei aqui numa coisa, que você falou que não teve muita rede de apoio na época que você era atleta. E hoje, você como nutricionista, não sei se você atende muitos fisiculturistas, não sei o teu foco, mas você se tornou essa rede de apoio que você não tinha, né? Exatamente. Você estudou para ser a rede de apoio. Isso é super interessante. É porque eu falo assim, a rede de apoio, a gente tem rede de apoio na sua família, Claro. com os seus amigos, com as pessoas do seu trabalho e com as pessoas que cuidam de você. Com os profissionais. Então, essa é a sua rede de apoio. Eu, na parte do jornalismo, né, quando eu decidi mudar para a nutrição, o que eu recebi de pessoas falando pra mim, esquece isso, tá louca? Como que a gente vai deixar de ir pra festa? Porque era isso que os meus amigos pensavam. Nossa, você vai deixar a assessoria e a gente não vai ter mais festa? Como que eu vou entrar nas festas de graça? Era exatamente isso. Levava todo mundo pra festa. E eu falava assim, não, mas eu vou cuidar das pessoas. Ah, mas a gente vai perder a festinha, né? Como que a gente vai fazer isso? E assim, a rede de apoio que eu tive mesmo foram dos meus pais e de alguns familiares. E isso foi bem difícil, porque é aquele momento que você fala, eu tô sozinha. E o meu antigo relacionamento, eu lembro que uma das últimas falas, assim, que foi nesse processo de mudança. Eu falo que 2016 foi o ano de você falar assim... da virada. Foi o ano, literalmente da virada pra mim. E eu lembro de ouvir assim, você não vai ser ninguém na sua vida. Nossa. É muito forte, sabe? Muito. Você não vai ser ninguém. Desiste de tudo, porque você não vai conseguir absolutamente nada. E eu escutar aquilo de uma pessoa que você se relaciona, que você sente que é uma rede de apoio, eu tive que realmente me apegar muito a Deus e falar, meu Deus, cumpra em mim a tua palavra. Porque caso contrário, você acha que você vai cair. E aí eu realmente tive a rede de apoio da minha família e de alguns familiares, alguns amigos também. Embora quando eu entrei na nutrição e eu já tinha competido, algumas pessoas falavam pra mim, larga a faculdade, vai competir só porque aí você vai ter sucesso. Imagina, é tão difícil quanto você ter um resultado hoje, né? Porque a rede social ali não é todo mundo que consegue crescer rápido, é um processo muito demorado de você realmente entender quem é a sua persona, pra quem que você tá falando ali. E eu falo que hoje o meu marido ele foi a chave principal de tudo que aconteceu na minha vida na nutrição. Porque meu último emprego de CLT, eu saí no meio da faculdade de nutrição e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque isso a gente não tinha academia ainda. E ele chegou pra mim e falou assim, vai estudar. O que você precisar eu te ajudo. Porém, eu quero que você estude. E aí eu falava assim, será que eu vou conseguir? Imagina, trabalhando desde os 18 anos... Ali eu acho que eu tinha uns 28, mais ou menos. Eu falei, como que eu vou ficar sendo bancada, né, por alguém? E eu tinha 3 meses de namoro. Vocês imaginam a loucura que é. Nossa. Eu falei, então tá bom, vamos fazer isso. Ele pagava curso pra mim, ele pagava livro, pagava apostila. O que eu tinha que fazer, ele me dava o suporte pra eu estudar. E às vezes a gente tava jantando, aí ele jogava uma pergunta assim, mega difícil pra mim. Eu falava, como que eu não sei responder isso? Ele, não sei, então você vai lá e vai estudar essa pergunta porque eu quero essa resposta. Teu teacher, legal. Foi mesmo. E assim, essa parceria, esse apoio... realmente era o que faltava. Eu falo aquela molinha que eu falei lá atrás, eu falo que ele foi minha mola no fundo do poço. Eu devo muito a ele, a boa parte do que eu sou como nutricionista, porque se não fosse ele, talvez eu teria escutado muitas pessoas ruins ali. E isso não valeria a pena, sabe? Eu realmente não seria a profissional que eu sou hoje. Então, a rede de apoio você tem que ter. Eu falo sempre para os meus pacientes, assim, a gente vive numa pirâmide. A base são eles. Se eles despencarem ali, quem está no topo, que normalmente sou eu como nutricionista, o psicólogo, o treinador, ninguém sustenta. Então, eles têm que passar pra gente o que está acontecendo, porque é muito fácil chegar depois no consultório, depois de 40 dias. Nossa, mas é porque com 10 dias de plano, aconteceu tal coisa comigo, eu não consegui fazer. Ou eu vi na internet um profissional colocando uma receita, e aí eu não sabia se era pra mim, mas eu fiquei fazendo. Então, tem que passar. Eu falo para os meus pacientes, dá feedback, eu tô aqui para poder te ajudar. Só que se você não chega para mim,
Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou 24 horas. Então, quando eu vi até outros profissionais que não davam, né, esse feedback, que não estavam ali lado a lado com o paciente, eu realmente, quando eu me formei, eu falei, eu não quero ser esse profissional. Eu quero ser um profissional que esteja do lado do paciente, que está lhe dando suporte. E isso, como eu falo, né, é uma gratidão gigante quando eu vejo realmente a melhora do meu paciente, ou até mesmo do aluno. Quando eles chegam e falam assim, eu estou me sentindo tão bem aqui. A gente até brinca que lá nós somos uma família. E aí tem gente que já fala, oi, prima, tudo bem, querida? Oi, cunhada, não sei. Sim. E é assim, porque é uma família. Então a gente sabe que a família, a gente também briga, a gente cobra. Porque caso contrário, a família ela não vai ficar ali numa base, né? Não fica no pilar. Então a gente tem que também estar cobrando, a gente tá com feedback, mas ao mesmo tempo um funcionário chegou... olha, essa semana eu não tô muito bem, tive um probleminha. De você também saber acolher esse funcionário. De, peraí, o trabalho dele não vai render tanto, mas essa semana eu acho que eu não vou falar nada não, porque ele não tá bem. Então, eu já sei o motivo que tá acontecendo. Então, precisa ter essa rede de apoio. É completamente necessário. Catê, mas eu não tenho rede de apoio. Eu moro num lugar que minha família não mora perto. Tá, mas seus amigos, você tem alguém que confie? Ele é sua rede de apoio. Você tem o seu personal, que é... sua rede de apoio. Eu sou sua rede de apoio. Eu várias vezes já passei para paciente. Catê, eu não tenho uma pessoa que costure. Eu falei, só um minutinho que eu vou arrumar para você. Aí eu vou lá, arrumo para a pessoa. Não, eu não tenho quem faça minha comida. Tem lá uma pessoa que vai fazer. Então, a gente precisa muito. O ser humano, ele tá muito precisando. Ele tá precisando, sabe? Ele tá em déficit disso. De pessoas ao lado, mas pessoas que vão fazer ele crescer. Sim. E não pessoas que vão diminuí-lo o tempo todo. Uau! Catê, me diz uma coisa, né? Você estava falando sobre a dificuldade em mudança de hábitos, de estilo de vida, de você se engajar ali em alguma coisa, né? E aí, pegando um pouco desse gancho, né? Dessa dificuldade de mudança. E também com toda essa tua história de trajetória de vida, a gente percebe que para fazer tudo isso, a gente precisa de autoconhecimento. Sim. A gente precisa conhecer quem a gente é, o que a gente quer e para onde a gente está indo. Sim. E como é que foi essa tua trajetória de autoconhecimento? Você chegou a comentar do terapeuta, né? Mas assim, como que foi construir isso? Quem foi a tua rede de apoio nesse momento? Ou então quais foram os profissionais que você procurou? Então se você procurou outros recursos, conta um pouquinho pra gente como foi essa tua busca por autoconhecimento para se tornar quem você é hoje. Sim, eu falo que assim, a terapia, ela foi boa parte daquilo ali. Mas eu precisava descobrir quem era a Caterine. E eu me apego muito a Deus. Então, assim, eu converso, eu falo que ele é meu melhor amigo, ele é meu conselheiro. Então, eu perguntava muito para Deus, Deus, onde que você quer que eu vá? E aí, ele sempre me confortava. Eu falo que cada pessoa tem uma forma de resposta, né? Com Deus, assim, com a sua religião, com o que quer que seja. E eu falava, me conforta no local que eu estiver fazendo o meu propósito. E eu precisei entender quem era a Caterine. Eu precisei abrir mão de muita coisa para poder entender qual era o meu propósito, que era ajudar pessoas. Então, talvez esse lado explosivo que eu falei, ele inibia disso acontecer. Porque imagina, se era uma pessoa que eu estava ajudando ali na hora, e a pessoa, ela falava para mim, olha, mas não é isso que eu quero fazer. Eu falava, mas não era assim, assado, que eu queria que você fizesse. Não, não é. Então, eu precisei, de fato, me apegar muito a Deus, pedir que Ele me mostrasse o caminho para que eu pudesse entender quem eu tinha que ser, quem eu era, na verdade. Então, eu precisei entender quem era a Caterine, onde ela queria chegar, qual era o meu propósito. E foi aí que surgiu o método Catê Meu Balde. Porque o método Catê Meu Balde, que nada mais é do que o Catê. Eu adorei o nome. Que eu falo muito, eu brinco muito, né? Assim, nossa, Caterine, por que Catê Balde? Quantas vezes a gente não chuta o balde e a gente não sabe até onde esse balde está indo, né? Então, o Catê Meu Balde, ele é um método leve que o meu paciente ele tem resultado da forma mais simples possível. Eu falo que é o arroz, feijão e ovo. E as pessoas falam assim, mas eu tenho que fazer um monte de receita. Eu tenho que comprar um monte de suplemento. Você gosta de arroz, feijão e ovo? Eu amo arroz, feijão e ovo, mas isso não vai me dar resultado, né? Vai. Come lá o arroz, feijão e ovo. Então, o Catê Meu Balde, eu quis trazer para o meu paciente essa forma leve de ter um resultado e sem neura. Então, quando eu fui entendendo isso, quando eu fui vendo o resultado, esse autoconhecimento, essa essência que eu precisava ter, foi a resposta de Deus que eu precisava. Eu tô no caminho certo, eu tô me conhecendo bem, eu já sei a forma que eu trabalho, não é para outro lado, porque assim, a gente, na nutrição,
a gente tem tanto o lado, né, que a pessoa ela vai pela saúde, pelo lado emocional, que ela vai pela estética também, e a gente tem as pessoas de alta performance, que seria a nutrição esportiva que você me perguntou. Sim. A nutrição esportiva, né, a parte de nutrição, na verdade, de alta performance, a pessoa ela tem que entender que ela vai viver uma restrição. Claro. E hoje, a maioria dos meus pacientes são pacientes que estão lá por dor. Que é o paciente que ele vai porque ele não está conseguindo, que ele precisa de ajuda, que ele está ou aumentando o peso dele, ou que ele não consegue engordar, mas que a parte psicológica dele está totalmente afetada, que ou então consegue fazer um plano alimentar, daqui a pouco entra numa compulsão gigantesca, e aí eu preciso entender o porquê que surgiu aquela compulsão, qual foi o gatilho. Então é um processo ali que não é um processo de 15 minutinhos na conversa. E aí, quando eu entendi e quando eu me conheci, tanto como pessoa, tanto quanto profissional, eu falei, agora eu tô no lugar certo. É realmente o catei que tem que surgir ali. E aí, foi muito legal, assim, esse autoconhecimento. Mas eu falo que também ele não para. Ele todo dia é um pouquinho. Todo dia você entende, porque nós somos seres humanos, né? Então, a gente falha. E aí, você percebe, nossa, essa falha vai me levar aonde? Sim. Será que ela vai me levar a algum lugar bom? Será que não vai? Porque também a gente tem falha que leva a lugares bons, né? Sim. Eu falo que talvez eu não tivesse vivido aquele processo ali do jornalismo, que naquele momento eu falava, não é bom isso daqui pra mim, não é aqui que eu quero estar. Hoje eu não estaria tão realizada na minha profissão. Com certeza. Então, às vezes, a gente utiliza tudo que é ruim e fala assim, não quero. Não, usa isso como aprendizado na sua vida. Precisa. Usa essas coisas como um lado ruim. Com certeza. Então, foi bem legal, assim. O autoconhecimento, eu falo que é literalmente é tudo, 24 horas, né? Para a gente finalizar, já passa muito rápido, a gente ficou aqui engajado nessa conversa. Para finalizar, a gente vai pedir para você dar um recado para as mulheres, né? As mulheres que querem empreender, que querem mudar o rumo da vida, porque tem muitas mulheres que às vezes têm um pouco de medo disso. A gente vai pedir para você olhar para a câmera do recado e falar para elas aquilo que você viveu e a tua experiência. E o que você quer comentar aí? Mulherada, vamos lá, porque é assim que eu falo com a minha galera. A gente entende que o medo, ele bloqueia muito a gente, né? Mas usa esse medo porque tenho certeza que o lugar que você pode chegar, ele é muito maior do que até você imagina. Eu falo que as pessoas que estão ao nosso redor, elas definem o que a gente é. Então, se são pessoas que estão murmurando, se são pessoas que estão reclamando o tempo todo, se são pessoas totalmente infelizes, distancie-se dessas pessoas. Caso contrário, você também vai murmurar, também você vai reclamar da vida. E nunca é tarde. Eu sou prova disso. Eu comecei uma faculdade de nutrição com 26 anos. E muitas pessoas falavam, nossa, é tarde. É melhor você ficar de CLT, vai fazer um outro cargo ali, do que você começar uma outra profissão. Então, eu falo que a rede de apoio... Veja a pessoa que está ali ao seu redor, sua esposa, sua mulher. Veja quem é que está. Essa pessoa está sendo mola na sua vida? Se agarra à sua fé. Porque muitas vezes a gente fala, meu Deus, onde eu tô? O que eu vou fazer da minha vida? E às vezes não tem a rede de apoio, ou até mesmo você não sabe como chegar no seu propósito. Então eu falo sempre, né? Até o meu marido brinca muito sobre isso. Para você sonhar grande, você sonhar pequeno, tem o mesmo trabalho. Então sonha grande, vai lá pro lado grande, faça o que você tem que fazer. Se tiver que mudar completamente a sua vida, converse com as pessoas ao seu redor, mude, não fique parada. Se você fica parada, nada vai acontecer. Então, às vezes, o pouquinho ali no seu dia, hoje você faz um pouquinho, amanhã você faz um pouquinho. Quando você vai ver, essa constância te levou a um lugar que você nem imaginava. Então, eu falo muito, né? Às vezes, você entrega um pouquinho ali para Deus e esse pouquinho, Deus faz algo tão grandioso na sua vida que você nem imagina. Então, se agarra nisso. Vai onde você quer chegar, que eu tenho certeza que vai funcionar muito e que depois vocês vão chegar pra mim, Catê, funcionou pra caramba. Catê, obrigada. Nada, menina, Quem obrigada. quiser te achar lá nas redes sociais, qual é o teu arroba? @Caterine Quarteroli Nutri. Segue ela lá, gente. A gente vai deixar aqui embaixo. A gente vai deixar aqui Muito também. obrigada, Catê, pela tua Obrigada. presença. Foi ótimo conversar com você. A gente vai comer um bolinho ali da Valzira, a gente vai Vamos. trocar mais algumas ideias, tá bom? Mas muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Ai, obrigada, Catê. Nada, Gente, menina, você é eu agradeço. maravilhosa.